Você já se perguntou o que realmente faz um homem se apaixonar de forma tão intensa que ele se esquece de si mesmo? Não é o corpo. Não é o rosto. E definitivamente não são as palavras certas ditas no momento certo. Existe algo mais profundo, mais silencioso. Algo que age de forma quase invisível, mas que toca diretamente a alma. Carl Jung, ao estudar os labirintos da psique masculina, revelou que o que cativa um homem de verdade não é o que ele vê com os olhos, mas aquilo que desperta nele o eco de algo perdido, o símbolo da totalidade que sua alma anseia reencontrar. Esse tipo de conexão não é construída, é reconhecida. No fundo, todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino, uma presença arquetípica que Jung chamou de ânima. É essa imagem que guia suas paixões mais intensas, mesmo sem que ele perceba. Quando uma mulher, em sua presença, em sua essência, ressoa com essa figura interior, não importa o quão racional ele tente ser, ele será puxado para essa experiência como se o destino estivesse chamando. Não se trata apenas de amor. Trata-se de identificação profunda, de projeção, de alma, e o que começa como fascínio pode se tornar prisão ou libertação. Mas há um detalhe que ninguém conta. O homem não se apaixona por quem você é objetivamente, mas por aquilo que você representa no inconsciente dele. E é por isso que algumas mulheres têm o poder de desestabilizar, fascinar e marcar um homem por toda a vida, mesmo que ele nunca entenda por quê. A alma dele sente, mesmo que a mente racional negue. Jung nos ensina que, quando um homem encontra essa figura no mundo exterior, é como se a alma dissesse: é ela. E ele se rende não a ela, mas àquilo que ela desperta dentro dele. Esse tipo de amor é perigoso e divino ao mesmo tempo. Ele tem o poder de transformar o homem em algo mais do que ele mesmo, de empurrá-lo para o autoconhecimento ou arrastá-lo para a ruína. Porque amar a projeção da ânima é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Muitos homens passam a vida tentando encontrar essa mulher sem saber que estão buscando a si mesmos. Outros a encontram, mas não conseguem sustentar o peso do espelho que ela representa. A alma, quando tocada, exige que algo mude, e isso para o ego é aterrador. É por isso que quando um homem se apaixona profundamente, ele não está apenas vivendo uma história de amor. Ele está entrando em um rito de passagem. Ele está, mesmo que inconscientemente, sendo chamado a integrar partes de si que estavam esquecidas. A mulher que desperta isso torna-se um portal, uma chave, uma convocação da própria alma para evoluir. E se ele tiver coragem de atravessar essa jornada, ele não amará apenas uma mulher. Ele amará a si mesmo de um modo que nunca antes foi possível. O homem moderno acredita que ama com base em escolhas conscientes, beleza, afinidade, objetivos em comum. Mas a verdade é muito mais sutil e misteriosa. Segundo Jung, o que atrai um homem de forma avassaladora não é a mulher em si, mas a ativação da sua própria imagem interior do feminino, a anima. Essa figura mora no inconsciente coletivo masculino e carrega aspectos como sensibilidade, intuição, emoção e conexão com o mistério. Quando uma mulher toca essa imagem, mesmo sem saber, ela desperta no homem não apenas desejo, mas um chamado profundo para algo que ele sente que perdeu. Essa atração vai além da lógica. Mesmo que a mulher não se encaixe nos padrões ideais que ele afirma buscar, algo nele se dobra diante dessa presença. É como se o inconsciente dissesse: é ela que espelha tua alma. E nesse instante, o amor que surge não é apenas pela pessoa, mas pelo que ela simboliza. Jung diz que essa é uma das formas mais potentes de projeção. Quando projetamos partes nossas, não reconhecidas, em outra pessoa. E nesse espelho emocional, o homem vê algo que ele sente ser parte de si, mas que esteve enterrado, reprimido ou esquecido. Por isso, o impacto é tão forte. Porque ao se apaixonar, ele sente que encontrou algo que faltava, algo que ele nem sabia que procurava. Essa sensação de completude é inebriante, mas também é perigosa. Porque o que está em jogo não é só um relacionamento,
É um reencontro com partes profundas do próprio ser. E muitos homens não têm preparo emocional para lidar com isso. Por isso se perdem, idealizam demais, se tornam dependentes ou se anulam. Eles não entendem que o que amam é, na verdade, uma parte oculta deles mesmos que a mulher apenas ativou. A alma masculina, nesse momento, sente que foi tocada. E esse toque não é superficial, é existencial. O amor profundo que nasce daí não é apenas emoção, é transformação. Porque a mulher que ativa a ânima num homem não apenas o atrai, ela o convoca. Convoca para amadurecer, para mergulhar, para se reconstruir. Mas se ele não entende isso, se ele insiste em viver esse amor apenas no plano físico ou emocional, ele sofre, porque está lidando com forças psíquicas que exigem integração, não apenas prazer ou companhia. O que Jung nos ensina aqui é simples e poderoso. O verdadeiro amor, aquele que marca a alma de um homem, não é apenas uma experiência afetiva, é um processo simbólico. A mulher que ativa sua ânima se torna, mesmo sem saber, a mensageira de uma revolução interior. E ele só tem duas opções: recuar e viver a ilusão, ou aceitar o chamado e mergulhar em si mesmo. Amar, nesse nível, é uma jornada iniciática. A projeção é uma das defesas psíquicas mais complexas. Quando um homem se apaixona profundamente, ele muitas vezes está projetando sua imagem interna da mulher perfeita sobre uma pessoa real. A mulher se torna um símbolo, não um ser humano. E esse é o risco. Quando amamos o símbolo, ignoramos a realidade. Jung alertava que, enquanto a projeção domina, o outro é apenas um espelho. O homem não enxerga quem ela é de fato, mas o que ela representa para seu inconsciente. Esse tipo de projeção é tão intenso que qualquer falha da mulher, qualquer atitude humana e imperfeita, se torna uma ameaça à ilusão. É por isso que tantos homens se decepcionam com mulheres que antes idolatravam. Não foi a mulher que mudou. Foi a projeção que começou a se desgastar diante da realidade. O homem se sente traído, mas na verdade, quem o traiu foi sua própria fantasia. E essa queda da projeção pode ser devastadora, mas também é necessária. A desconstrução da anima projetada é o primeiro passo para um amor real. Enquanto o homem está sob o domínio da idealização, ele está emocionalmente cego. Ele exige que a mulher mantenha a imagem da perfeição que vive em sua mente. E quando ela não consegue, porque ninguém consegue, ele sofre. Ou a culpa. Ou se afasta. Ou se agarra a ela com desespero. Mas tudo isso vem da dor de ver sua imagem interna se desfazer. Jung dizia que a projeção precisa ser retirada e reintegrada. Ou seja, o homem precisa perceber que aquilo que ele amava não estava nela, mas nele. Era ele que carregava o potencial de ternura, de sensibilidade, de conexão espiritual, e que a mulher apenas serviu como canal para que isso emergisse. Esse processo é doloroso, mas é o único caminho para o amadurecimento emocional, porque só quando a projeção é retirada é que ele pode ver a mulher como ela é, e se ver também como realmente é. O amor verdadeiro só é possível quando a projeção dá lugar ao reconhecimento. Quando o homem entende que a mulher não veio para salvá-lo, mas para espelhá-lo, que ela não é perfeita, mas humana, que o que ela despertou pode ser transformado em crescimento e não em prisão emocional. Esse é o ponto onde o amor deixa de ser fantasia e se torna alquimia. O amor profundo também carrega consigo a face oculta do homem, a sombra. Jung explicou que a sombra é tudo aquilo que o ego rejeita em si mesmo, traços, desejos, memórias, medos, e que ficam armazenados no inconsciente. Quando um homem ama de forma avassaladora, a mulher que ele projeta a ânima também pode despertar sua sombra. Porque tudo aquilo que ele reprimiu começa a emergir na relação. E isso, inevitavelmente, gera conflito interno. Porque um homem que ama intensamente também sente raiva, medo, ciúme ou até ódio. Porque o amor verdadeiro, ao tocar sua alma, também sacode as fundações do seu ego. A mulher que o encanta profundamente sem saber,
Acende nele tudo o que ficou mal resolvido com o feminino. Traumas da infância, ausência da mãe, rejeições passadas, inseguranças enterradas. E isso tudo vem à tona como se a alma estivesse pedindo por cura. Mas ele, muitas vezes, interpreta isso como caos. É por isso que tantos relacionamentos intensos são também tão conturbados. Não porque o amor está errado, mas porque ele revelou feridas profundas. O amor é o espelho, e a sombra é o que aparece nele. O homem sente que está sendo desestruturado, quando na verdade está sendo convidado à transformação. Mas se ele não tem consciência disso, ele resiste. E ao resistir, ele sofre, ou faz o outro sofrer. A intensidade do amor se torna, então, um campo de batalha entre ego e alma. Jung dizia que a integração da sombra é essencial para o processo de individuação, ou seja, para que o indivíduo se torne inteiro. E o amor é um dos caminhos mais eficazes para isso. A mulher que ele ama profundamente está ali não para completar o homem, mas para mostrar a ele onde estão seus buracos. E isso é, ao mesmo tempo, aterrador e libertador. Porque o amor que revela a sombra também aponta o caminho da cura. Quando o homem compreende isso, ele deixa de temer a profundidade do amor. Ele entende que amar não é perder o controle, mas encontrar-se nas partes que sempre evitou. E a mulher que o toca profundamente se torna então uma guia, não para o prazer, mas para a luz que só se acende quando se atravessa a escuridão. Parte 4. A jornada de integração. Do amor cego ao amor consciente, partir do momento em que o homem toma consciência da projeção da ânima e do despertar da sombra, começa uma nova fase, a da integração. Ele não ama mais com desespero, mas com presença. Não busca mais salvação no outro, mas conexão real. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se torna inteiro. E o amor é, muitas vezes, o catalisador dessa jornada. O homem que integra sua ânima se torna mais sensível, mais intuitivo, mais humano. Ele não rejeita mais suas emoções. Não tem mais vergonha da sua vulnerabilidade. Ele entende que ser forte não é ser impenetrável, mas ser autêntico. E essa transformação é visível. Sua postura muda. Sua forma de se relacionar muda. Ele deixa de procurar mulheres que o distraiam e passa a buscar aquelas que o conectam com sua verdade. Esse tipo de homem já não precisa dominar para se sentir seguro. Já não teme mulheres intensas ou espiritualmente profundas. Pelo contrário, ele se aproxima delas, porque reconhece nelas um espelho da sua própria profundidade. O amor, então, deixa de ser uma guerra de controle e se torna um espaço de encontro. Um solo fértil onde dois seres inteiros se aproximam, não para se completar, mas para se expandir. A mulher que encontra esse homem também sente a diferença, porque ele a vê, de fato, não a idealiza, não a reduz, não a sufoca. Ele ama com maturidade, e ela, por sua vez, floresce nesse campo de liberdade e verdade. O amor consciente é assim, um lugar onde a alma respira. E isso só é possível quando a jornada da projeção foi atravessada, quando a sombra foi reconhecida e quando a ânima foi integrada. Esse é o ponto final da jornada emocional que Jung tanto descreveu. O amor que toca a alma de um homem pode ser o mesmo amor que o leva à sua verdade mais profunda. Mas isso exige coragem. Coragem para olhar para dentro, para perder ilusões e para se reconstruir. O amor, nesse nível, não é romântico. É revolucionário. Parte 5. O legado da mulher que toca a alma de um homem. Toda mulher que desperta a alma de um homem deixa nele marcas que jamais serão apagadas, porque ela não foi apenas uma parceira, foi um símbolo, um catalisador, uma chave que abriu portas internas que talvez nunca mais se fechem. E mesmo que esse amor não dure, ele nunca desaparece. Ele se transforma em legado emocional, em memória viva, em ponto de virada. Para o homem, essa mulher será sempre lembrada não apenas por quem ela foi, mas por quem ele se tornou depois dela. Porque ela não passou por sua vida como uma presença qualquer. Ela o atravessou. E no processo, ele precisou se encontrar. Esse é o tipo de amor que, mesmo sem finais felizes, tem um propósito maior.
despertar. Jung nos ensina que não existe evolução sem dor, nem amor profundo sem transformação. O verdadeiro amor não vem para confirmar quem somos, mas para nos confrontar com quem podemos ser. E isso é tão raro que, quando acontece, marca a alma para sempre. Um homem que vive isso jamais volta a amar do mesmo jeito. Porque agora ele sabe. Ele viu, ele sentiu. E a mulher que teve coragem de ser esse espelho, mesmo sem saber, também leva algo com ela. Ela tocou uma alma. Ela foi, mesmo que brevemente, o símbolo de uma jornada que ultrapassa o tempo e o espaço. E isso, por si só, é uma missão sagrada. Porque despertar uma alma é o maior presente que se pode dar. No fim, o amor profundo não é sobre possuir, é sobre transformar. E quando um homem é tocado assim, ele entende que o amor verdadeiro não é algo que se explica. É algo que se atravessa, com dor, com coragem, com alma, e quando isso acontece, ele nunca mais é o mesmo. E agora que desvendamos as camadas mais profundas do coração de um homem, fica claro, ele não se apaixona por gestos ensaiados, nem por discursos bonitos ou por aparências bem compostas. O que o toca verdadeiramente é aquilo que ressoa com sua essência, o que desperta lembranças que nem ele sabia guardar. Um homem se apaixona de forma irreversível quando, em silêncio, percebe que encontrou mais do que companhia. Encontrou reconhecimento. Sentiu que sua alma foi vista. É como se, por um instante raro, as máscaras que ele carrega diariamente, de força, de estabilidade, de autossuficiência, pudessem cair sem medo. Ele se apaixona quando percebe que não precisa ser o guerreiro, invencível o tempo todo. Quando alguém o permite ser vulnerável, humano, até confuso, e ainda assim continua ali. Isso não apenas emociona, isso liberta, porque no fundo, todo homem anseia por um lugar onde possa simplesmente existir. As palavras de Carl Jung nos levam a compreender que o amor verdadeiro não é um teatro de encantos, é uma jornada de revelações. E o homem que sente sua alma, tocada por alguém, experimenta algo que vai além do desejo. Ele acessa um tipo de paz interior que o mundo moderno não oferece. Não é sobre estar com alguém para se completar, mas para se expressar por inteiro, com todas as suas imperfeições e glórias. A maioria das pessoas passa a vida tentando se encaixar nos padrões do amor ideal. Mas o que realmente acende a chama em um homem não é o que o agrada superficialmente. É o que o inquieta internamente. É a sensação de que, pela primeira vez, ele está diante de alguém que o confronta de maneira gentil, que o entende sem que ele precise explicar, que o faz querer ser melhor sem nunca exigir isso. Essa é a conexão rara que o transforma. Um homem pode admirar a beleza, pode desejar o charme, pode até se distrair com o brilho de aparências. Mas ele só se entrega de verdade àquela presença que o faz sentir em casa dentro de si mesmo. Aquela que não impõe, mas acolhe, que não manipula, mas inspira, que não exige amor, apenas o desperta. E quando essa mulher surge, ela não precisa gritar. A alma dele já a escutou. Talvez agora fique mais claro por que alguns relacionamentos duram pouco, mesmo com tanta atração, e outros marcam para sempre com uma troca de olhares. Porque não se trata de tempo ou intensidade. Trata-se de profundidade. Quando uma conexão é alma com alma, ela se imprime no inconsciente. E segundo Jung, tudo que é arquivado no inconsciente jamais se perde. Apenas adormece. E às vezes, vive em silêncio por toda uma vida. Esse tipo de amor, o que toca a alma, não pode ser fabricado. Ele é construído na escuta, no respeito, na entrega sem reservas. Ele nasce quando o outro se sente visto e amado em sua inteireza, inclusive nas partes que o mundo diz que são frágeis ou erradas. E por isso ele é tão raro, mas também tão poderoso. Quando um homem o experimenta, ele nunca mais é o mesmo. E se você chegou até aqui, talvez também esteja buscando esse tipo de conexão, consigo mesmo ou com outro. E a boa notícia é que o caminho começa pela consciência. Quando você se compromete em entender o outro para além das aparências,
Quando desenvolve a escuta da alma, você se torna um portal para esse amor acontecer. Não apenas para recebê-lo, mas para oferecê-lo. Portanto, que esta reflexão não termine com o fim do vídeo. Que ela continue ecoando em seus pensamentos. Relembre: amar não é conquistar, é despertar. E só desperta quem tem coragem de olhar além das formas. Carl Jung nos ensinou que aquilo que não é olhado conscientemente retorna como destino. E talvez o destino esteja apenas esperando que você se olhe com mais verdade e olhe o outro com mais alma. Se essa jornada fez sentido para você, te convido a seguir com a gente. Inscreva-se no canal para continuar explorando as profundezas da mente humana com a sabedoria de Jung. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que também buscam conexões reais. E compartilhe nos comentários. O que para você toca verdadeiramente a alma de alguém? Vamos juntos criar um espaço de cura, escuta e transformação. Porque é assim que começa. O amor que não se explica, só se sente.